a Voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. Lançada hoje a campanha nacional de doação de órgãos. Governo reduz imposto sobre combustível para evitar o aumento do preço da gasolina. Mais 10 mil famílias de agricultores de 7 estados que plantam fumo vão receber apoio do governo federal para investirem em outras culturas. Terça-feira, 27 de setembro de 2011. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. A campanha nacional de doação de órgãos deste ano foi lançada agora há pouco aqui em Brasília. O tema da campanha este ano é Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo sobre a campanha. Boa noite, Paulo. Qual é a novidade desse ano? Boa noite, Kátia. Podemos dizer que são duas novidades. Incentivar cada vez mais possíveis doadores a manifestar esta vontade junto à família e interiorizar os transplantes no país, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quem vai explicar a campanha deste ano é o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes, Éder Borba. Nos últimos 10 anos, ano a ano, nós temos conseguido aumentar o número de doadores de órgãos no Brasil e o número de transplantes. Isso é visível e a própria categoria de atores e de artistas tem contribuído para esse sucesso, para que a gente tenha 2011 com mais transplantes do que 2010 e que a gente, a partir de 2012, procure intensificar ainda mais esse grande programa do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Transplantes. Paulo, Oi, Kátia. Eu queria aproveitar para perguntar para você, o que é necessário para ser um doador de órgãos? Olha, Kátia, a lei brasileira não impõe restrições à doação. A doação tem que ser voluntária e comunicada pelo doador aos familiares. Mas não há necessidade de registro da decisão em cartório, por exemplo. Paulo, e para quem precisa receber um órgão, o que fazer para entrar na lista nacional, na fila do Ministério da Saúde? Olha, Luciano, os médicos são responsáveis pela inclusão do paciente na lista nacional de transplantes. Esta lista é formada pelos pacientes totalmente aptos para receber os órgãos, considerando tamanho, peso, idade, compatibilidade sanguínea e de tecidos entre o doador e o receptor. A região onde vivem também é levada em conta para o transplante, já que os órgãos não resistem por muito tempo fora do organismo. Para transplantar um coração, por exemplo, o tempo máximo varia de 4 a 5 horas. Kátia? Obrigada, Paulo La Sálvia, pela participação ao vivo na Voz do Brasil. Voz do Brasil! A partir de sábado, dia 1º de outubro, a quantidade de álcool adicionado à gasolina vendida nos postos vai ser reduzida de 25% para 20%. A medida foi anunciada pelo governo em agosto para evitar a falta de etanol no mercado. Pois é, Kátia, mas com a redução do percentual de etanol na gasolina a partir de sábado, o preço da gasolina ia ficar até 4 centavos por litro mais caro. Por isso, para evitar esse aumento e manter os preços médios atuais da gasolina, o governo decidiu reduzir a cobrança da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A CID é cobrada sobre a comercialização e a importação de gasolina. Com a medida, Luciano, publicada hoje no Diário Oficial da União, a cobrança da CID passa de 23 centavos por litro de gasolina para 19 centavos por litro do combustível. O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Antônio Henrique Pinheiro Silveira, explica que essa redução do imposto vai impedir o aumento do preço da gasolina nas bombas. Estamos preocupados única e exclusivamente em manter neutralizado o preço da gasolina seca no momento da mudança da mistura. Então é para neutralizar o preço da gasolina em relação à mudança da mistura. Essa é a preocupação. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que o país está preparado para enfrentar a crise financeira internacional. Mantega disse ainda que, por enquanto, o Ministério da Fazenda não vai adotar novas ações, como mudanças na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF.
Nós já temos tomado as medidas necessárias, já tomamos medidas de precaução, estamos fortalecendo a parte fiscal do governo. Em relação ao dólar, havia exageros que foram coibidos, foram reduzidos. Não vamos mudar o IOF, não há previsão de mudança do IOF, portanto as coisas continuam iguais. Antes de eu ir para Washington, depois de Washington, continuam com as mesmas perspectivas que nós tínhamos antes. É uma situação difícil da economia mundial, o Brasil está preparado para enfrentá-las e não há nenhuma medida iminente a ser tomada agora em função disso. Já o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que participou hoje de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, também afirmou que o Brasil está preparado para enfrentar possíveis efeitos da crise financeira internacional. Alexandre Tombini explicou que o Banco Central está atento ao movimento do dólar e pode adotar medidas como a compra de dólares no mercado futuro para evitar a alta excessiva da moeda norte-americana. O Banco Central e o governo adotaram uma série de medidas para proteger o sistema financeiro nacional, a economia brasileira e o sistema financeiro estão bem preparados para enfrentar essa deterioração recente do cenário internacional. O Banco Central estará pronto para fazer com que os mercados funcionem de forma adequada. Se identificar uma falta de liquidez que leve ao não funcionamento de algum segmento do mercado de câmbio, eu creio que nós temos capacidade e tomaremos as medidas para que esses mercados funcionem, como fizemos na semana passada numa ação no mercado futuro de dólar. E o Banco Central informou hoje que a taxa de inadimplência de pessoas físicas e de empresas que não conseguem pagar as contas em dia, que atrasam o pagamento por mais de 90 dias, subiu de 5,2% em julho para 5,3% em agosto deste ano. Desde 2005, o governo federal tem um programa para incentivar a diversificação do cultivo de tabaco. A medida foi adotada porque o país assinou naquele ano a Convenção 4 para o controle do tabaco da Organização Mundial da Saúde. E agora mais 10 mil famílias de agricultores que hoje plantam fumo vão receber assistência técnica para diversificar a produção e ajudar o país a cumprir a Convenção Quadro para o controle do tabaco. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai investir 11 milhões de reais na formação de equipes técnicas que vão dar assistência às famílias de agricultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Sergipe, de Alagoas, da Paraíba e também da Bahia. O trabalho vai durar 1 ano e as instituições interessadas em participar do edital para oferecer assistência aos plantadores de tabaco têm até 20 de outubro para enviar propostas ao Ministério. Assunto da entrevista que nosso editor Ramon Guzmão fez com Argileu Martins da Silva, diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por que diversificar a plantação de tabaco? Nós estamos ofertando uma oportunidade para as famílias de agricultores, de agricultoras familiares, pela redução do consumo que ocorrerá no fumo nos próximos anos no Brasil e no mundo, e isso em função do Tratado de Quadro. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai, através do Serviço de Assistência Técnica, oferecer para essas famílias um leque de oportunidades de assistência técnica, crédito, comercialização, seguros, de modo que eles possam cultivar outras culturas, de modo que eles possam ter outras atividades, fazendo com que eles não fiquem refém ou que eles tenham única e exclusivamente o tabaco ou o cultivo do tabaco como fonte de renda. Quais são as instituições que podem se candidatar para fazer esse trabalho de extensão rural e assistência técnica com as famílias produtoras de fumo? São todas as instituições que cumprem o que está previsto na Lei 12.188 de 2010. Essas instituições devem procurar os Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural nos seus estados e lá elas se credenciam. Na medida que elas estão credenciadas nos Conselhos Estaduais, isso tudo é através de um sistema informatizado, elas podem então apresentar propostas a essa chamada. Então, o processo de credenciamento, ele é simples, basta clicar no site www.mda.gov.br e lá em ATER, credenciamento, e lá tem todas as informações necessárias para qualquer entidade de assistência técnica e extensão rural, tanto pública quanto privada, se credenciar e
fazer uma proposta para executar essas atividades. Na transição para essas novas culturas, eles vão conseguir manter esse padrão, o valor pago pelo fumo? Como é que vai se fazer para manter o padrão de vida desses agricultores? Inicialmente, os agricultores é que vão fazer a escolha, né? O técnico do serviço de assistência técnica não faz essa escolha para ele. O técnico vai apresentar uma proposta de diversificação, onde além do fumo, ou excluindo o fumo, excluindo a cultura do tabaco, ele possa cultivar frutas, hortaliças, criar animais, e em todas essas situações apresentando a renda bruta e a renda líquida de cada atividade dessa. O fundamento da proposta de diversificação é justamente que o agricultor possa ter frutas, hortaliças, animais, fazendo com que a sua atividade e a sua renda seja diversificada, o protegendo da sazonalidade dos preços, dos produtos agrícolas, e também permitindo que ele tenha um melhor trato com os recursos naturais. Conversamos com Argileu Martins da Silva, diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço. 7h11. Enviar e-mails, ler notícias online, fazer parte de uma rede social virtual. O que há pouco tempo atrás era visto como um privilégio para poucos, hoje muita gente já usa. Mas, Luciano, se a gente pensar nas pessoas que têm deficiência visual, como é que isso funciona, hein? Bom, é preciso ter um computador adaptado ou um programa específico, como é o caso do Liane TTS, que transforma texto em áudio e é oferecido de graça pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. O SERPRO, que monitora 400 telecentros em todo o país e que já adotaram esse sistema, fez hoje um treinamento com técnicos de 11 estados por videoconferência. A repórter Ana Gabriela Salles acompanhou e tem as informações. O programa pioneiro do SERPRO foi desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, pessoas com perda total ou parcial da visão vão ter acesso mais fácil ao conteúdo de um computador e de graça. Uma das novidades é que o software livre e gratuito está disponível em um CD. Basta inseri-lo em qualquer computador com sistema Linux ou Windows para ter acesso ao sintetizador de voz, que faz a leitura da tela, transformando o texto em áudio. Representantes de instituições voltadas às pessoas com deficiência visual participaram hoje em Brasília de um treinamento para usar a nova ferramenta, além de técnicos de outras 11 cidades por videoconferência. A jornalista Lúcia Mara Formighieri, que nasceu com deficiência visual, veio em nome da Biblioteca Braille Dorina Noil em Brasília e diz que a iniciativa é resultado de muita luta. Essa iniciativa hoje eu achei fantástica, porque a tecnologia ela veio para complementar o que o sistema Braille de comunicação escrita já fazia, que era proporcionar o conhecimento e a sabedoria às pessoas com deficiência visual. O sistema já está disponível nos 400 telecentros monitorados pelo SERPRO em todo o país. É o que explica o presidente da instituição, Marcos Mazzoni. Precisamos ter soluções para acessibilidade para esses sites, mas também acessibilidade plena para as pessoas que têm esse tipo de dificuldade, têm esse tipo de deficiência, possam usar nos nossos telecentros os outros sites que não são só do governo federal. Então ele é uma iniciativa que procura qualificar a prestação de serviço do governo federal, mas mais do que isso, estender a possibilidade de acesso a essas pessoas a todos os outros ambientes através dos telecentros. Além do CD, o leitor de telas Liane TTS está disponível para download no portal www.serpro.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Voz do Brasil. O governo vai aproveitar a Copa do Mundo para atrair mais turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. A ideia é que as cerca de 600 mil pessoas que devem desembarcar aqui no Brasil em junho de 2014 conheçam muito mais que os estádios de futebol. Até o fim do ano, a Embratur vai definir quais são os roteiros turísticos e os produtos brasileiros que serão divulgados no exterior para a Copa do Mundo de 2014. O objetivo é incentivar o turista a visitar outros destinos, além das 12 cidades que vão sediar os Jogos. Atualmente, a Embratur divulga no exterior 65 destinos turísticos do Brasil, ligados a 5 temas: sol e praia, esportes, negócios e eventos, ecoturismo e cultura.
No Dia Mundial do Turismo, a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, reuniu empresários do setor em Brasília para estudar esses atrativos turísticos nos arredores da cidade sede. E então, elaborar estratégias para atrair turistas e promover o desenvolvimento regional. O presidente da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, Flávio Dino, explica que a meta não é só atrair o maior número de turistas ao Brasil, mas também aumentar o tempo de permanência deles no país. As pessoas que virão neste momento para o Brasil, com certeza desejam. E nós temos que propiciar as condições para que eles conheçam ainda mais esse grande país. Para conhecer os 65 destinos turísticos do Brasil, já divulgados no exterior, acesse a página eletrônica www.embratur.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. O Brasil registrou em 2009 57 mil acidentes de trabalho e o custo disso, Kátia, só para a Previdência Social é de mais de 14 bilhões de reais. Luciano, mas pode chegar a 56 bilhões de reais se envolver também o atendimento médico, treinamento e substituição do trabalhador que fica afastado do emprego. Para discutir soluções para reduzir o número de acidentes de trabalho, representantes de centros estaduais e regionais de referência em saúde estão reunidos esta semana aqui em Brasília. De acordo com dados da Previdência Social, só em 2009 foram quase 2.500 mortes e mais de 13 mil casos de invalidez de trabalhadores com carteira assinada. Nesse mesmo ano, a Previdência Social registrou mais de 57 mil acidentes de trabalho. Segundo o diretor do Departamento de Políticas de Saúde Ocupacional da Previdência, Remídio Todeschini, esses números representam gastos significativos para a Previdência Social. Custo da acidentalidade hoje no Brasil para a Previdência é em torno de 14,2 bilhões, que multiplicado por 4 dos custos indiretos como assistência médica, treinamento, substituição de trabalhadores, isso chega a 56 bilhões. Quer dizer, é um dinheiro muito grande de desperdício hoje no Brasil que poderia ser utilizado melhor para a educação, para a saúde. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, RENAST, tenta reduzir esses números. Essa rede é formada por 190 centros estaduais e regionais de referência em saúde e desenvolve ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador, além de promover ações preventivas e de reabilitação à saúde. Representantes desses centros estão reunidos em Brasília no 5º Encontro Nacional da RENAST. De Brasília, Cleide Lopes. E o assunto ainda é trabalho, Kátia, só que para estrangeiros que precisam de visto, autorização do governo para trabalhar aqui no país. Pois é, Luciano, segundo o Ministério do Trabalho, somente nos primeiros 6 meses deste ano foram concedidas mais de 26 mil autorizações para estrangeiros que vêm ao Brasil fazer algum tipo de trabalho temporário. Até o final deste ano, a expectativa do Ministério é fazer todo o processo de autorização pela internet. Hoje, as concessões de visto para trabalhadores de outros países fazerem alguma atividade aqui demoram em média 19 dias para sair. É cada vez maior o número de estrangeiros que vêm para o Brasil em busca de oportunidades de trabalho. Em 2011, foram mais de 26 mil autorizações concedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, reflexo do crescimento da economia, segundo Paulo Sérgio de Almeida, coordenador-geral de imigração do Ministério do Trabalho e Emprego. Todas as situações que implicam trabalho são reguladas pelo Conselho Nacional de Imigração, um colegiado tripartite que está dentro aqui do Ministério do Trabalho que estabelece as regras para trabalho no Brasil. Então, se o estrangeiro vem com uma situação temporária, pontual, vem, por exemplo, montar uma máquina, vem passar um conhecimento, então o visto é um visto temporário, que, dependendo do tipo de atividade que ele vai fazer, pode variar de 90 dias até 6 meses, 1 ano e no máximo 2 anos. Paulo Sérgio de Almeida explica que 95% são autorizações temporárias, que em média levam 20 dias para serem emitidas. O sistema brasileiro, quem solicita é uma entidade empregadora aqui no
Brasil que tem interesse na vinda daquele estrangeiro, daquele profissional estrangeiro. Então, essa entidade, dependendo do tipo de trabalho que ele vai fazer no Brasil, ela vai solicitar a autorização de trabalho desse estrangeiro ao Ministério do Trabalho e Emprego. Essa comunicação é feita eletronicamente ao Itamaraty e o Itamaraty, então, disponibiliza a expedição do visto de trabalho dele num consulado brasileiro no exterior mais próximo da sua residência. Na página do Ministério do Trabalho na internet estão disponíveis as normas sobre como obter a autorização em 3 línguas: inglês, espanhol e mandarim. Pela internet, a empresa pode entrar com o pedido, mas é preciso entregar a documentação no Ministério. Até o fim do ano, o Ministério do Trabalho espera fazer todo esse processo pela internet. Mais informações em www.mte.gov.br. De Brasília, Priscila Machado. E essa semana, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário começam a visitar famílias de agricultores familiares em situação de extrema pobreza para identificar e combater casos de trabalho escravo. Na primeira fase, 136 técnicos vão ser treinados para atender 10 mil famílias em 47 municípios dos territórios da cidadania: Serra Geral, em Minas Gerais, e Velho Chico e Irecê, na Bahia. O convênio para esta ação foi assinado hoje entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Voz do Brasil. Até o dia 2 de outubro, as universidades podem encaminhar propostas para as operações do projeto Rondon, que vão acontecer entre 20 de janeiro a 6 de fevereiro do ano que vem, no Maranhão. É uma ação social que envolve a participação voluntária de estudantes e professores universitários em programas realizados em comunidades do interior. Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Luciana Vasconcelos fez com o gerente operacional de operação do projeto Rondon, Coronel Brito Neto. Que tipo de propostas podem ser encaminhadas, Coronel? Nós temos 2 grupos de trabalho, 2 vertentes. Uma sobre o trabalho em si, a gente trabalha focado em criar condições para as comunidades que elas desenvolvam a capacidade de gerar renda, e uma sobre, na outra vertente, cidadania, educação, saúde, etc. E quando será realizada a próxima etapa do projeto Rondon? Após o envio da proposta, que é até o final deste mês, a gente vai fazer a apuração e vai divulgar os resultados para que a gente, de posse dos resultados, passe para a fase seguinte, que é a viagem precursora, que será realizada já com os professores participantes a partir do dia 23 de outubro. Mas a operação com professores e alunos acontece em janeiro, é isso? A partir do final de semana de janeiro, que vou lhe dar a data exatamente agora, no dia 20 de janeiro, nós vamos nos concentrar, receber todos os professores e alunos participantes da Operação Pai Francisco, denominada Pai Francisco, que é a operação que vai ocorrer ali no noroeste do Maranhão, em 11 municípios daquela área do Maranhão. E no dia 21, nós vamos concentrar 240 rondonistas, professores e alunos em Imperatriz, que vão atuar em 12 municípios na área próxima à Imperatriz. Entre alunos e professores, quantas pessoas devem estar envolvidas nesse processo? Nesta operação para janeiro, excepcionalmente, nós teremos 460 professores e alunos. Conversei com o Coronel Brito Neto, gerente operacional de operação do projeto Rondon. Muito obrigada pela participação na Voz do Brasil, Coronel. De nada. Professores e alunos interessados devem acessar www.projetorondon.org.br. O Ministério das Comunicações lançou um novo aviso de habilitação para emissoras de rádio comunitária para 25 municípios de Santa Catarina. As associações e fundações dessas cidades que tiverem interesse em operar uma rádio comunitária têm prazo de 45 dias, ou seja, até o dia 10 de novembro, para se inscrever. Até o final do ano vão ser publicados 11 avisos que vão contemplar 431 municípios em todas as regiões do Brasil. Informações em www.mc.gov.br. A Previdência Social arrecadou 20 bilhões e 400 milhões de reais no mês passado. É o maior valor da série histórica, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Previdência. Já o pagamento de benefícios, como aposentadorias, chegou a 24 bilhões e 400 milhões de reais. A arrecadação acumulada no ano é de 152 bilhões e 200 milhões de reais, um aumento superior a 9% em relação ao mesmo período do ano passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Lançada hoje a campanha nacional de doação de órgãos. Governo reduz imposto sobre combustível para evitar o aumento do preço da gasolina. Mais 10 mil famílias de agricultores de 7 estados que plantam fumo vão receber apoio do governo federal para investirem em outras culturas. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil.